Saudações, leitores e seguidores do Boletim da Liberdade. Eu sou o Lucas Berlanza e nós estamos aqui para mais uma entrevista oferecendo a você que nos acompanha a oportunidade de conhecer a personalidade, as propostas, as ideias dos nossos homens públicos que pretendem representar, levar as nossas ideias, as ideias liberais, para o campo da política. Nosso entrevistado de hoje, ele que é empresário, executivo de sucesso, tem uma passagem importante aí num grande clube carioca, um grande clube de futebol brasileiro, carioca, e ele foi aprovado no processo seletivo do Partido Novo para disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro. Fred Luz é o nosso convidado de hoje. Fred, muito obrigado por você ter aceito o convite. Faça aí a sua saudação inicial aos nossos espectadores. Bom, muito obrigado, Lucas, muito obrigado a todo o pessoal que acompanha o Boletim da Liberdade. É uma honra eu estar aqui, é também uma oportunidade para que vocês me conheçam melhor, esclarecer dúvidas e questões que a gente tem em relação a esse projeto, né? Que é o projeto de aplicação de boas práticas e das práticas liberais à administração pública, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que tanto precisa. Vamos então às questões. Primeiro, começando do princípio do próprio processo seletivo de que você participou para ser aí aprovado e pleitear essa vaga à Prefeitura do Rio pelo Partido Novo. Queria saber como foi a tomada da decisão, um homem com a trajetória que você tem, como é que foi a tomada da decisão de pleitear essa vaga, tentar passar por esse processo, por que você decidiu disputar logo de cara a Prefeitura do Rio, e como foi o processo como um todo? Bom, eu vou voltar 2 anos e pouco atrás, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre a minha trajetória, mas a minha experiência no Flamengo, e eu recebi no segundo semestre de 2017 uma frase: uma sociedade só prospera quando as pessoas do bem são mais audaciosas e participativas do que as outras, né? E eu que ao longo da minha vida toda, que graças a Deus correu muito bem, né? E eu tive muitas experiências muito boas em vários setores da administração privada, uma experiência na Petrobras e uma experiência também no Flamengo, eu nunca dei a minha cota de contribuição para a sociedade que eu acho que ela deve vir através da política. E resolvi estudar, resolvi me aprofundar, resolvi conhecer, participei de vários processos, acabei me identificando muito com o Partido Novo. Diante dessa frase, e depois do que eu fui conhecendo, o meu primeiro propósito, que continua a ser o primeiro propósito, é o de ser um facilitador e um estimulador que pessoas bem preparadas, de boa índole e com o viés liberal venham dar a sua cota de contribuição e ocupar os espaços na política para mudar a forma de fazer política. Essa foi a minha principal motivação, e cada vez que eu vou me aprofundando nesse processo, mais eu desejo que isso aconteça. Eu entrei para o Partido Novo, logo fui convidado para ser o coordenador da campanha do João Amoedo. Depois eu participei do segundo turno da campanha do Romeu Zema, participei da transição do governo do Zema, ajudando a estruturar o modelo de governança. Participei ainda como diretor do Partido Novo e também acumulando a área de apoio ao mandatário de um conselho de apoio ao governo do Zema, junto com o João Amoedo. Fiquei cada vez mais estimulado com isso. Mas o meu primeiro impulso era muito mais ajudar na estrutura do lado interno do que propriamente participar como um candidato diretamente. O que acontece é que tem muita dificuldade em arrumar gente boa e capacitada para passar nesses processos seletivos. O Novo, por exemplo, ele abriu o processo seletivo, se não me engano, em 68 cidades. E até agora ele só tem 33 candidatos, porque não é uma coisa simples. E é uma coisa também que eu valorizo muito no Partido Novo, e acho que deveria servir de exemplo para todos, é que se ele não encontra uma pessoa com um mínimo de qualificação para exercer aquele cargo que vai ser
votado na eleição, por exemplo, prefeito do Rio de Janeiro. Um prefeito da cidade do Rio de Janeiro tem que ter uma experiência comprovada em gestão de organizações complexas. Não é todo mundo que tem. E não é todo mundo que tem que, como eu, se dispõe também a colocar o seu nome. Eu mesmo refleti bastante. Mas eu pensei bem, falei, meu propósito é atrair gente boa para a política. Isso aí pode ser um baita de um exemplo para que outros venham. Então eu resolvi participar e por isso eu acabei saindo da direção do Partido Novo, porque também no Novo tem um conflito, porque você não pode participar da estrutura partidária e ao mesmo tempo pleitear ser candidato, porque tem um conflito de interesse muito grande, né? Quem escolhe não pode estar no grupo dos escolhidos, coisa que também não acontece em nenhum outro partido, né? E acabei sendo aprovado, estou muito honrado de ser aprovado e hoje estou dedicando a minha vida a estudar questões do Rio de Janeiro e o foco principal sempre é melhorar a cidade e trazer gente boa, gente capacitada para vir trabalhar junto em benefício da cidade do Rio de Janeiro. Interessante você ter mencionado participação no processo de governança, na transição do Zema em Minas Gerais. Isso ainda influencia de alguma maneira o encaminhamento que ele deu ao governo? É só modelo, né? É apoio. O nome é apoio ao mandatário. A decisão sempre é do governador, mas tiveram vários apoios. Eu tinha estudado muito as contas públicas da cidade do Rio de Janeiro. Então se montou lá, na transição, um comitê de finanças, liderado pelo Gustavo Franco, que visava, inclusive, dar subsídios e eu participei até da banca da seleção do secretário de Fazenda lá. A convite. Eu participei também da banca, de algumas bancas de seleção de pessoas que foram contratadas para o gabinete da bancada dos deputados federais em Brasília, convidados pelos deputados federais. A decisão é deles. A gente apoia, a gente não decide. O mandatário ele tem autonomia e liberdade para decidir o que ele vai fazer. Mas o mais importante é que os nossos princípios e valores, né, que foram propagados durante a campanha eleitoral, e foram até um compromisso de campanha e um compromisso desses mandatários com o partido, eles estão sendo seguidos, né? Tanto pelos nossos deputados federais, como pelo governo de Minas, como pelos nossos deputados estaduais e como pelos nossos vereadores. Bom, você ressaltou a importância de alguém que pretende ser prefeito ter experiência em gestão de organizações complexas, né? Deixando um pouco de lado, por enquanto, aquela organização que você naturalmente, inevitavelmente se destaca mais, que é o Clube de Regatas do Flamengo, pegando a sua trajetória no setor privado, você tem uma ficha, chegou a ser diretor das Lojas Americanas, também uma trajetória empresarial como proprietário de algumas marcas do setor de vestuário. Então eu queria que você focasse um pouco nisso, contasse um pouco como foi a sua experiência nesse setor, nessas atividades e como você acredita que isso possa agregar na administração pública. Eu vou começar até da minha vida também, vou aproveitar, né? Eu sou um carioca, nascido na zona norte do Rio, em Todos os Santos, sempre estudei em escola pública, família de classe média, entrei numa faculdade onde eu cursei engenharia como bolsista, sempre fui muito rápido, muito estudioso, passei por concurso para Petrobras, fiquei lá quase 6 anos, e aí depois eu fui para as Lojas Americanas, e das Lojas Americanas fui empreender, depois Richards, Salinas, e então depois o Clube de Regatas do Flamengo. Principalmente nas Lojas Americanas, na época que eu entrei, nós pegamos uma empresa que estava em dificuldades e com um modelo de gestão que eu acredito que seja vitorioso, focado na formação de gente, no desenvolvimento de gente competente, em acompanhamento de objetivos claros, com constância, medindo o desempenho e a formação das pessoas em relação a esses objetivos de qualificação, a gente conseguiu fazer a companhia ser uma companhia hoje espalhada pelo Brasil inteiro. Na Richards e na Salinas, a mesma coisa. No final das contas, nós aumentamos as vendas, aumentamos o número de lojas, aumentamos o número de empregos, que é o que a gente, como liberais, deseja que aconteça sempre. Na prática, tudo acontece
dependendo da qualificação das pessoas para aqueles objetivos. Na Petrobras deveria ser assim, no Flamengo deveria ser assim. Agora eu vou fazer o paralelo com o Flamengo, não sei se você quer perguntar depois. Vamos chegar lá, com certeza. Essas práticas, elas valem para qualquer lugar. No poder público, você quer fazer uma escola funcionar. Quais são os objetivos da escola? Alfabetizar as crianças até os 6 anos de idade, que eu acho que é uma coisa que o Rio de Janeiro deveria entregar e não entrega. Muito bem. O que precisa, quais são as etapas para que uma criança se garanta que as crianças aos 6 anos de idade estejam alfabetizadas? O que é necessário conseguir? Quais são as melhores práticas? Onde é que elas estão? Porque várias outras cidades conseguem fazer isso. Vamos lá olhar, vamos buscar. É fundamentalmente isso, não muda de lugar para lugar. O que muda entre setor privado e setor público é que no setor público não tem objetivo de lucro, mas ele não deixa de ter objetivos que devem ser perseguidos da forma mais eficaz possível. O que é a mais eficaz? Com menor custo, com maior impacto. E isso normalmente se consegue quando você envolve a iniciativa privada no processo. Do ponto de vista prático, você vê alguma diferença entre o que funciona na área privada e o que funciona na administração pública? Eu não vejo. Eu só vejo uma necessidade, pelo próprio formato que está montado, o governo do setor público, que é de uma área institucional muito forte, né? Porque tem que se lidar com poderes diferentes. No setor público, você decide dentro da empresa e faz. Na área executiva do poder público, você tem que negociar soluções com a Assembleia Legislativa, com o Poder Judiciário, Ministério Público, com o governo estadual, com o governo federal. Mas eu vejo uma oportunidade muito grande também de se limpar muito nesse processo, trazendo as coisas para mais próximo do cidadão. Bom, agora sim, o Clube de Regatas do Flamengo. Você foi diretor executivo do clube, esse é o cargo? O meu primeiro ano eu fui diretor de marketing e a partir do segundo ano eu fui diretor-geral do clube, né? Ou CEO, eu prefiro diretor-geral. Entre 2014 e 2018? De 2014, 2013 eu fui diretor de marketing, de 14 a meados de 18 eu fui diretor-geral, porque em meados de 18 eu saí do Flamengo e fui para o Partido Novo para trabalhar na campanha do João Moedo. Olhando o sucesso que o Flamengo está fazendo, as pessoas apontam que existe uma raiz para que esse sucesso fosse alcançado, que esta raiz está na gestão da qual você participou, que desenvolveu um trabalho de reestruturação do futebol do clube, das finanças do clube, da gestão do clube. Queria que você falasse então um pouco sobre essa experiência no esporte, que desperta naturalmente a atenção de todos, para compreender quais aprendizados no Flamengo poderiam ser replicados para o Rio de Janeiro. Número 1, é você ter organização e disciplina. Eu chamo isso de acabar com a bagunça. Você tem que dar um choque de gestão, buscar pessoas altamente qualificadas para as diversas funções. Na área de marketing, você tem que ter uma pessoa com muita experiência em marketing, que era até o meu caso. Eu era gestor de empresas grandes da área comercial, fui para o que se chama a área comercial do Flamengo, eu entrei por ali. Na área financeira, você tem que ter um expert na área financeira. E aí tem características interessantes. O diretor financeiro do Flamengo, ele era botafoguense, ele não era Flamengo. E aí tem essa questão do aparelhamento político que você vê na máquina pública. Na verdade, é igual, você vai contratar, você não pergunta qual é o time que a pessoa torce para contratar uma pessoa na sua empresa. Você não pergunta qual é o partido dela. Você quer saber se ela é qualificada para aquele lugar que você está contratando. Então, isso é fundamental. Isso mudou radicalmente no Flamengo. Então, acabar com a bagunça, choque de gestão, pessoas qualificadas. Objetivos claros, mensuráveis, para você acompanhar se o cara está desempenhando bem ou mal o tempo todo, se ele precisa de aprendizado e se ele é mesmo a pessoa adequada para estar ali. E logo depois, tolerância zero com corrupção e desvio. Tolerância zero com corrupção e desvio. Isso em organizações que não têm dono, como o Flamengo, por exemplo, e como o poder público de uma forma geral, é um baita de um desafio. Porque as pessoas acreditam que ali, não estou falando nem os que desviam dinheiro,
mas que, estando ali, aquele patrimônio pode ser despendido com outros objetivos. Então, me dá uma camisa, me dá um ingresso, baixa o preço do ingresso. E, cara, não, peraí, a gente tem que ir pelo valor justo, porque o objetivo final, no caso do Flamengo, é ter um time de futebol qualificado. E para ter um time de futebol qualificado, precisa de grana, porque os melhores jogadores ganham mais, como os melhores profissionais ganham mais. É simples assim. Isso é igualzinho na iniciativa privada. A única coisa que muda é o objetivo de lucro. Você não tem objetivo de lucro. Mas qualquer organização privada, mesmo para ter o lucro, ele tem os objetivos que se chama na perspectiva do cliente. Quando você vai para o Flamengo, é um objetivo na perspectiva do torcedor. E quando você vai para o poder público, é um objetivo na perspectiva das pessoas que pagam por aquilo, que são os pagadores de impostos, que somos nós. O que a gente quer no poder público? Que a saúde funcione, que a escola eduque, que a segurança funcione, que a gente atraia negócios para a cidade, que a gente facilite a vida dos empreendedores na cidade. É isso. Num clube de futebol, é o time desempenhar. Basicamente, tudo que está em torno, a infraestrutura necessária, tudo mais. Numa empresa privada, no caso que eu trabalhei, Lojas Americanas, Richard, todas marcas cariocas, todas empresas baseadas no Rio de Janeiro, inclusive a Petrobras, inclusive o Flamengo, que é uma felicidade para mim. Aí você tem que vender mais determinados produtos, ser competitivo em relação aos seus concorrentes. Só aí que você vai ter receita para, se forem maiores do que as despesas, você ter lucro. Mas se você não cumpre a missão, você não tem esse lucro. É a mesma coisa em qualquer lugar para mim, do ponto de vista da gestão. Bom, e aí, fechando esse bloco de questões sobre a sua trajetória, suas realizações, que naturalmente, na hora de você se apresentar como candidato, as pessoas vão olhar para isso, e o Flamengo é o grande chamariz, né? A gestão da qual você participou, na qual você fez essas coisas todas, né, era a gestão do Eduardo Bandeira de Mello, que também circula o nome dele como um possível candidato, né, a prefeito do Rio de Janeiro. Então, os dois podem utilizar o argumento da gestão desenvolvida no Flamengo. De que maneira você acredita que o carioca, que olhar para isso como um dos fatores que ele vai olhar para avaliar o candidato que ele vai votar, né, como é que ele deve diferenciar os dois? Bom, primeiro, o Eduardo foi o presidente do Flamengo, é uma pessoa muito boa, também de boa índole, que tinha caneta e validou tudo isso. Eu fui o executivo-chefe, também tem um mérito muito grande no que aconteceu, mas nós não fomos os únicos. Na verdade, o que aconteceu no Flamengo é o que eu acredito que deva acontecer, foi uma felicidade de ter 20 e poucas pessoas, muito bem qualificadas, pessoas da área privada e algumas da área pública, principalmente BN10, da onde veio o Eduardo, que queriam o bem daquela instituição. Quer dizer, em primeiro lugar, então o objetivo é o Flamengo, né? Até uma coisa que não acontece no poder público, que não acontece em clubes de futebol, e aconteceu no Flamengo, é mesmo numa transição, você deixar dinheiro para a próxima. Normalmente, nego esvazia o cofre para, né? E no Flamengo isso não aconteceu. Por quê? Porque o tempo todo a preocupação era com a instituição, em fazer a instituição prosperar, e na minha visão isso continua acontecendo. Na questão da campanha eleitoral, quando ela vier, porque ela não veio, e aí todo mundo hoje está conjecturando, mas candidatura mesmo só acontece na convenção, eu acho que uma diferença do ponto de vista da idoneidade, da seriedade, de querer prestar um bom serviço público, não tem, eu acho, entre eu e o Eduardo. Onde é que está a diferença? O Eduardo vem como candidato da rede, que tem uma história, que tem uma visão de mundo que é muito diferente da visão do Partido Novo, que é o partido pelo qual eu estou vindo. Então essa eu acho que é a principal diferença por hora, mas por enquanto nós estamos no campo das conjecturas. Pode ser, pode não ser, vamos ter que aguardar o desenrolar para ver como vai acontecer. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa cidade maravilhosa. Segundo a última pesquisa do Datafolha, 72% dos cariocas rejeitam a gestão do prefeito Marcelo Crivella. É um número bastante expressivo.
No fim do ano passado, o Rio de Janeiro enfrentou uma crise na saúde. Nós tivemos aí diversas unidades paralisadas por conta da falta de repasse, e aí, naturalmente, o prefeito é alvejado. Gostaria de saber como é que você avalia o mandato do Crivella, né, diante desses números e diante do que ele apresentou, e na medida do possível, dentro do tempo que a gente tem, que você dissesse o que você faria se fosse prefeito, de igual ou de diferente ao que Crivella fez. Bom, eu estou nessa faixa aí dos 72% também que rejeita. Eu sou muito pragmático, eu vou pelos fatos. O que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro é muito ruim. Assim, a sensação que se passa é de descaso, né? É de bagunça, é de falta de atenção e de um mínimo de boas práticas de gestão na administração pública. É isso que eu vejo. A saúde é reflexo disso. Fazer um movimento confuso em relação ao carnaval, que é um patrimônio enorme da cidade, que é gerador de recursos para a cidade, muito mais, está muito ligado à imagem positiva da marca, para mim também não faz sentido, né? Aparelhar a máquina pública com políticos que estão se mostrando incapazes de fazer o trabalho é condenável, na minha opinião. É tudo que eu não acredito, né? Então, a rigor, eu não sei o que eu faria igual ao atual mandatário do Rio de Janeiro. Até nem, assim, eu conheço pessoalmente, tive interação com ele no meu período lá do Flamengo, mas eu não estou falando da pessoa, eu estou falando do resultado. O resultado é ruim e a prática é ruim. O Rio de Janeiro precisa acabar com a bagunça, dar um choque de gestão, que significa o que eu venho repetindo aqui das práticas gerenciais, de colocar as pessoas certas nos lugares certos, não permitir os desvios, não permitir a corrupção, e não deve buscar pessoas que rouba mais faz, e muito menos que não faz mais rouba, né? Infelizmente é isso que a gente tem tido aqui. Então, para resolver a questão do Rio de Janeiro acabar com a bagunça, choque de gestão e tolerância zero com a corrupção. Para quê? Para entregar um serviço de saúde. Na minha visão, e pelo tudo que eu tenho estudado, a questão da saúde não é uma questão de precisar de mais recursos. É muito mais uma questão de foco na gestão mesmo, da logística, de ter as pessoas certas no lugar certo, do dimensionamento, de fiscalização e controle. Quando se fala, como eu estou vendo hoje nos jornais, de acabar com as OS, mas como? Vai acabar com a OS e vai transferir o serviço para o serviço público, que também não presta um bom serviço público? Não vai resolver nada. Não está aí o problema. O problema está em contratos legais. Eu acho melhor ter a iniciativa privada participando e o poder público controlando. Basicamente é nesse sentido. Bom, você já falou de saúde, agora a segurança, que é outra demanda profunda dos brasileiros em geral, mas no Rio de Janeiro existe um apelo especial por isso. Como é que você acredita que conseguiria, como prefeito, contribuir para a redução da violência no Rio? Eu acho que o prefeito tem duas missões aí importantes. Uma missão depende só dele, que é a do ordenamento público, a de botar ordem na casa, a de dar exemplo, a de garantir que as ruas estejam mais limpas, mais limpas no sentido de facilitar visual, nas áreas de mancha criminal alta, de ter a Guarda Municipal atuando ali de uma forma ostensiva e eficaz, em apoio à Polícia Militar, né? E, por outro lado, é um prefeito também representante do cidadão. Na medida em que o representante da cidade ele cumpre a parte dele, bem feita, ele dá um exemplo para cobrar dos demais poderes, principalmente do estadual, que é responsável pela Polícia Militar, a execução da parte dele. Porque o imposto já foi pago, o serviço está pago. Tudo bem, a gente contrata uma empresa, porque, no fundo, a segurança pública, quando é o caso do Estado, é contratada pelo cidadão que pagou o imposto. O prefeito, como representante de quem mora na cidade, eu acho que ele tem a obrigação de buscar trabalhar em conjunto
mas se não for possível, de denunciar o que está acontecendo e buscar que o serviço seja entregue. É como o síndico do edifício que representa as pessoas que moram ali em relação ao poder público. Na minha opinião, é a mesma coisa. Duas coisas ainda dentro desse departamento. Você falou em guarda municipal, tem quem defenda o armamento da guarda municipal. Como é que você vê isso? E segundo, começaram a aparecer no Rio de Janeiro cracolândias. Como é que você atacaria esse problema? Bom, armamento da guarda municipal ainda não tenho opinião formada, né? Eu visitei o secretário de Segurança do município de São Paulo, no meu processo que eu chamo de andando, conhecendo e aprendendo. Eu ainda estou nesse processo, a gente está montando planos e propostas, então eu não tenho isso consolidado, tenho opiniões muito favoráveis a armar, tenho opiniões desfavoráveis, ainda não tenho uma convicção pessoal em relação a isso. Em relação a cracolândias, eu acho que, em relação ao desordenamento, eu acho que tem que ser combatido. Tem que ser combatido firmemente. É aquele negócio, as pequenas concessões vão levando aos grandes desastres. Então, isso aí, quando eu falo assim, acabar com a bagunça, é ter toda a energia, a ação do município para dar uma demonstração de que a cidade funciona, vai funcionar e coibir esses desvios. Claro que também olhando o lado humanitário, procurando apoiar a construção, mas não podemos deixar essas coisas prosperarem. Bom, você mencionou já a questão do carnaval, o comportamento que o Crivella adotou em relação ao carnaval, a grande festa popular, carioca e brasileira. Ele reduziu, ao longo do seu mandato, as verbas públicas destinadas às escolas de samba. Eu queria saber como é que você enxerga se a prefeitura deve fornecer auxílio financeiro às escolas, ao carnaval em geral, aos blocos, né? A gente teve aí uma pesquisa também do Datafolha, divulgada em dezembro, que mostra que 60%, aponta que 60% dos cariocas aprovaram a retirada da verba, né? A redução da verba. Como é que você vê isso? Eu acho que a gente tem que olhar todas as questões do ponto de vista sistêmico. Eu, como liberal, sou avesso a subsídios para qualquer área. Agora, você tem que sempre olhar como você faz a transição, como você apoia a iniciativa privada e como você passa de um momento para o outro. Então, vou até dar o exemplo de quando eu entrei no Flamengo. O Flamengo tinha várias coisas que eu não gostava, mas que se eu interrompesse de pronto, eu ia causar mais dano do que benefício. Então, assim, eu acho que, por exemplo, eu estou lendo nos jornais hoje que o Carnaval de São Paulo já vai atrair mais turistas do que o Carnaval do Rio de Janeiro. Isso, para mim, é inconcebível. Inconcebível. A grande marca do Carnaval é a do Rio de Janeiro, né? A Bahia em segundo lugar, e a gente vai perder para São Paulo. Eu não vejo o menor sentido nisso. Então, assim, olha, eu quero chegar a um objetivo de não dar subsídio nenhum. Mas o que eu... Porque me interessa muito ter o carnaval, porque gera uma pancada de outros recursos, benefícios, o setor hoteleiro funcionando, bares e restaurantes funcionando, a cidade gerando dinheiro, grana mesmo, né? Negócios. Então, eu tenho que ver como é que eu faço a transição para incentivar a iniciativa privada a atuar, ganhar o seu dinheiro e, por outro lado, ir tirando o subsídio para investir nas áreas essenciais, que são saúde, educação, segurança e ordenamento público. Mas eu sou contra fazer qualquer coisa de afogadilho, no dia seguinte você chega lá, acaba com tudo, e aí você destrói uma atividade extremamente importante para a cidade. Bom, Partido Novo se notabiliza pela agenda liberal. Você falou bastante em liberalismo, se identificou como liberal aqui. Uma das agendas fundamentais do liberalismo é a redução do escopo do Estado. A gente ainda tem empresas estatais aqui no Rio de Janeiro. Então eu queria saber se você já traçou, já concebeu, no caso de ser eleito, iniciativas nesse sentido de redução do tamanho do Estado e, por que não, de privatizações. Eu ainda não fiz análise das privatizações das empresas municipais, mas redução do tamanho do Estado, com certeza, né? Eu acho que tem uma oportunidade muito grande de adequação da estrutura para atingir os mesmos objetivos ou até mais objetivos do que se tem conseguido.
Eu vejo como sempre muito positiva a parceria também do Estado fomentando o empreendedorismo, e aí muitas atividades podem ser executadas pela iniciativa privada. Então o espírito vai ser esse. De novo, como até respondi na questão anterior, tem que fazer um mapeamento completo da situação para fazer um caminho da transição. Eu não consigo te responder agora em quantos dias, quantos meses, quantos anos a gente vai fazer, mas com certeza, se nós formos mesmo candidatos e se nós formos eleitos, mas já como candidatos, nós teremos um plano organizado e aí, conhecendo melhor as contas, porque em Minas nós só fomos conhecer as contas mesmo depois que o governador Zema assumiu. E pelo jeito, pelo andar da carruagem das contas públicas da cidade do Rio de Janeiro, eu acredito que vai ter muita dificuldade em entender qual é a real situação. Então a gente tem que entender isso e ir estabelecendo quais são as ações de maior impacto, menos custo, que a gente vai poder fazer e montar o plano de ação. Mas te garanto que, se nós formos eleitos em dezembro de 2020, desse ano, nós teremos isso. Finalmente, outra questão pela qual Crivella foi bastante alvejado é o trato com o problema das chuvas, das enchentes, que era uma coisa já relativamente antiga, que vem castigando aí o Rio de Janeiro, com deslizamentos causando mortes, a cidade paralisada. O que dá para fazer, por quem encampa o poder público, o que dá para fazer para reduzir o impacto desses episódios na vida da cidade? De novo, o que eu vejo com esses desvios todos do poder público, de colocar pessoas incapazes, de adiar, eu tenho uma frase assim, de adiar a solução de problemas que são importantes, mas que enquanto eles não viram urgentes, você não ataca. E muitas vezes você atacar o problema importante vai permitir que você não tenha que enfrentar problemas urgentes, que é basicamente o que é enfrentar problemas importantes? É tratar da prevenção. Tratar, encosta, tem esse risco se você fizer isso e aquilo. Não deixa fazer, diminui, bota o muro de contenção antes. Então, acho que a cidade, pelo descaso que ela vem tendo ao longo de anos e anos e anos e anos, eu não atribuo tudo o que está acontecendo só a este governo. Eu acho que é uma sucessão de maus tratos à cidade. Eu acho que a gente vai ter que fazer um levantamento de toda a situação e, de novo, ver o que é mais grave, o que precisa de atuação de mais impacto, mas, com certeza, fazer um governo que seja menos voltado para interesses pessoais, menos voltados para se manter ali e muito mais voltado para as pessoas, para a gente garantir qualidade, prevenção e investimento na estrutura para a cidade funcionar muito melhor e para a gente ter prevenção e não ter esse pavor que a gente tem toda vez que chove. Hoje está chovendo, nós estamos com medo. Bom, Fred, agora encaminhando a nossa conversa para o desfecho, tem aquele momento tradicional das entrevistas que é o pinga-fogo. A gente lança uma pergunta para uma resposta breve, curta. Podemos? Vamos lá. O que você mais gosta do Rio de Janeiro? Eu gosto da natureza do Rio de Janeiro. Eu gosto do samba, gosto dos botequins, gosto do espírito do carioca. Acho que está um pouco debilitado esse espírito pela degradação que a gente vem vivendo, mas eu espero muito que isso seja recuperado. Sempre vivi aqui, eu adoro o jeito de viver aqui, descontraído, de andar de bermuda, chinelo, ir à praia, sabe, contemplar a natureza. Qual é o maior problema do Rio de Janeiro? Eu estou repetindo aqui o tempo todo. É o descaso, é a bagunça que está afetando tudo. A gente está involuindo, A gente está perdendo turismo, a gente está perdendo empresa, a gente está perdendo talento, numa cidade que constrói muitos talentos. Então, eu vejo que a gente precisa urgentemente intervir nisso, mudar, fazer uma administração na cidade de quem gosta da cidade, de quem é sério, de quem não vai fazer desvio. Isso só vai ser possível se muitos vierem para a política. Em certa medida você já respondeu, mas para positivar a questão, qual é o maior potencial do Rio de Janeiro?
Eu acho que o Rio de Janeiro tem potencial para atrair muitas empresas na área criativa, na área de tecnologia, tem muito potencial para ser um grande lugar para eventos o ano todo. Já tem os eventos naturais, como Carnaval, como Réveillon, né, como Rock in Rio, tem as belezas naturais todas. Eu acho que assim, os ativos da cidade do Rio de Janeiro, como Floresta da Tijuca, as florestas, as belezas naturais, o mar, a Baía de Guanabara, são todas muito mal exploradas, né? Então eu vejo uma oportunidade enorme de geração de negócio. Além do que o Rio tem um capital humano excelente. O Rio tem 20% da produção científica do Brasil, o Rio tem grandes universidades, o Rio tem grandes pessoas que, infelizmente, muitas delas estão saindo do Rio de Janeiro. A gente tem que reverter esse fluxo, trazer para cá e enriquecer a cidade. Uma inspiração como homem público. Cara, você sabe que eu nunca parei para pensar nisso. Eu gosto muito do Obama. Margaret Thatcher. Eu queria encontrar um nome brasileiro, mas que não era um homem público, que era o Visconde de Mauá. A solução para a gestão pública. Eu acho que é qualidade das pessoas que militam no poder público, é transparência, é sempre olhar qualquer iniciativa, qualquer política pública sob a ótica do impacto para as pessoas, para a maioria das pessoas. E é a descentralização ao máximo, levando o poder no limite para o indivíduo. Agora, sainha justa, né? De 0 a 10, qual seria a nota do governo Bolsonaro? Eu daria um 7. Porque eu acho que vai muito bem na área econômica, acho que poderia ir mal, poderia ir mais, poderia ir melhor, mas está indo bem. As pautas são muito caras aos meus princípios e aos princípios do Novo. Eu acho que tem grupos de ministros bons. Eu acho que vai mal na questão da educação e eu acho que vai mal nessa hesitação e, na minha opinião, não está claro sobre a questão de estímulo à Lava Jato, à anticorrupção. Na minha opinião, não está legal. Eu esperava mais. Também de 0 a 10, Wilson Witzel. Eu daria um 5. Porque eu acho que ainda não está definido claramente. Eu vejo sinais contraditórios, né? Lendo os jornais, eu vejo algumas notícias boas, como tentar fomentar o turismo, tentar fomentar a atração de empresas. Eu acho que na questão da segurança é ambíguo. Eu acho que estão sendo conseguidos resultados bons dos índices de criminalidade. Eu achei a retórica no começo inadequada, do meu ponto de vista, e quero ver mais. Por isso é que eu ainda estou assim, em cima do muro e a nota é 5. Concluindo, Marcelo Crivella. Cara, tá difícil dar uma nota, alguma coisa diferente de 0. Muito difícil. Eu não preciso nem perguntar por quê, porque você já falou bastante, né? Então vamos à nossa despedida. Quero agradecer mais uma vez por você ter aceitado participar dessa conversa. Tenho certeza que foi esclarecedora para o eleitor carioca, para aquele que está interessado em te conhecer melhor. Queria te convidar então para fazer a sua despedida, as suas considerações finais, respondendo por que o eleitor do Rio de Janeiro deve prestar atenção à sua pretensão de ser candidato à prefeitura. Bom, eu quero primeiro agradecer muito estar aqui, a oportunidade de estar falando, conversando com vocês. Estou me sentindo muito bem aqui no ambiente de liberais. Eu acho que o eleitor deve, principalmente, ir buscar a minha história de vida, para conhecer. E acho que isso é fundamental na hora da gente escolher qualquer pessoa para uma função. No fundo, o cidadão do Rio de Janeiro é quem contrata o prefeito do Rio de Janeiro, né? É quem contrata o político.
Qualquer processo de contratação bem feito, a primeira coisa a gente vai buscar referências da pessoa e a história de entrega dessas pessoas naqueles assuntos ou a competência para resolver os assuntos que a gente considera mais importantes serem resolvidos. Então eu peço que vocês procurem me acompanhar, procurem olhar o que eu estou fazendo. Eu tenho nas redes sociais, eu sou Fred Luz, né? Tanto no Twitter, como no Instagram, como no Facebook. Tenho também um número de telefones onde vocês podem me acompanhar via WhatsApp, que é o 989-00-3030. Não sou o candidato, provavelmente serei, mas isso só acontece formalmente na convenção do partido, que se dará no mês de julho, pelo calendário eleitoral. Recomendo bastante que vocês acompanhem os candidatos também, os pretensos candidatos a vereador do Novo. Eu acho que a mudança na política, ela inclui muito o poder legislativo, tanto quanto o poder executivo. Então eu peço basicamente isso, que vocês acompanhem, e eu acho que eu sou uma ótima alternativa se isso lá na frente vier a se consolidar. Vale lembrar que iniciativas como essa de desenvolver um jornalismo de orientação liberal, de viés liberal, só são viáveis graças ao apoio generoso dos nossos assinantes, que com uma pequena mensalidade contribuem e mantêm as atividades do Boletim da Liberdade. Então, se você acha que trabalhos como esse devem continuar acontecendo, que são úteis, que enriquecem o seu tempo, os seus interesses, acesse o nosso site e dá a sua contribuição, assine o Boletim da Liberdade.